Olá para você, eu sou Alex Evans e está no ar mais uma entrevista do programa Papo Entre Nós. E hoje a minha convidada é uma ativista trans que luta pelos direitos humanos, visando melhorias para as causas LGBTQIAPN+, que é uma das bandeiras que levantou para sua vida. Estou falando dela, Mirella Roy, que está aqui comigo para bater esse papo entre nós. Tudo bem, Mirella? Seja bem-vinda aqui no programa. Alex, tudo bem? Prazer, nossa, muito bom estar aqui, nossa, gostoso. Obrigado pelo convite. Imagina. Oi, gente, tudo bem? E obrigado pelo convite, eu tô um pouco aqui nervosa aqui. Não fique. Eu sempre digo, tá bom? Sinta-se na sala da sua casa com um amigo pra gente bater papo, tá bom? Ai, gente, ó, se eu gaguejar, ó, me perdoa, viu? Imagina, você vai tirar de letra, você vai ver só. Bom, pra gente começar o nosso papo, eu queria te perguntar, né, pra gente ter a nossa base, como foi que você começou a se interessar por essas causas que hoje em dia estão inseridas aqui na nossa sociedade, né? O que é que te faz levantar todo dia de manhã com vontade de querer brigar pelo direito do outro? Olha, Alex, você fez uma pergunta muito importante, até porque, na verdade, eu sempre fui uma pessoa assim muito solidária, né? A Sério. questão do direito das outras pessoas foi com uma certa maturidade, com um certo tempo, mas eu sempre fui uma pessoa assim que se doava, né? Eu tenho um costume de falar que eu tiro a roupa do corpo para dar para outra pessoa. Só que eu tinha uma mentalidade, uma formação limitada. Com o passar do tempo, eu vi que os direitos são iguais, sabe? A gente briga por direitos iguais. Não adianta você que tem oportunidades, se eu tenho uma formação, você também tem, sabe? Ou muitas vezes a pessoa não tem. E de repente você é branco e eu sou preto, você entendeu? E aí você acaba até mesmo se beneficiando, vamos dizer assim. Então, quer dizer, não é justo, sabe? Essa questão de direitos que muitas vezes eu fico assim, vamos dizer, não seria essa palavra revoltada, sabe? Indignado. Indignada. Então, Alex, eu fico indignada com isso, sabe? Eu fico assim, são direitos que muitas vezes são assim... São nossos, mas não são distribuídos de forma igualitária. Exatamente. Pra ver se eu entendi, o que você tá querendo dizer é que às vezes, por conta da pessoa ser negra e eu ser branco, eu tenho condições que a outra não vai ter. Exatamente, exatamente. E então, acho que em tudo, independente de raça, independente de opção, independente de tudo, sabe? E aí eu fui deu um estalo em mim, eu falei assim, não, eu quero tentar, né, de alguma forma, conscientizar as pessoas de mudar isso. Esse é o motivo que me motiva, sabe, que me impulsiona de brigar pelos direitos de todos, né? Mas você disse pra mim que você teve um estalo pra poder começar a brigar pelo outro depois de um momento que você viu que certas pessoas não tinham os mesmos direitos que as outras, né? Mas como que foi esse estalo, esse momento? Foi antes do seu processo de transexualidade, né, sua transição, ou foi depois que veio esse estalo? Porque eu acredito que quando a gente, em primeiro momento, você faz parte de uma sigla, né, a sigla LGBTQ+, você faz parte de uma sigla como sendo apenas homossexual, eu acredito que muita coisa, muita visão, muitos acontecimentos mudam a partir do momento que você transiciona, né? Você sai de uma viela para entrar em outra, né? E eu acho que a da transexualidade é ainda mais pesada, é uma sobrecarga muito pesada, né? Que a gente carrega, muito mais do que ser apenas homossexual, né? Como foi que você viu isso? Qual foi esse estado, esse start? Olha, Alex, desde quando eu me conheço por gente, nesse processo de transição, para falar a verdade, eu era uma pessoa muito, assim, conservadora. Uhum. E eu enxergava tantas coisas, porque, na verdade, quando a gente passa a ser uma pessoa muito conservadora, a gente parece que fica tapado. Se limita. Você se limita, você não consegue enxergar O que está em volta. o que está em volta, As outras coisas. as outras coisas.
E ao meu redor acontecia tantas coisas, sabe? Ao meu redor acontecia tanta indignação que eu via, tanta miséria, sabe? E aquilo mexia comigo, sabe? Mas assim, eu era uma pessoa conservadora, mas eu tinha já a minha opção, você entendeu? E as pessoas, ela queria que eu engolisse a goela abaixo para que eu fosse sempre aquela mesma pessoa. E aí, o que acontece? Eu não estava feliz com aquilo, eu não estava contente com aquilo, sabe? Tanto é que uma época eu cheguei até a ir para a igreja. Uhum. Falei, nossa, será que o erro está em mim? Né? A gente se questiona, A né? gente se questiona, a gente se autocondena, a gente se, sabe, se limita. A gente fica paralisado totalmente, assim, sabe? E aí, como você mesmo falou, né, até chegar na sua transexualidade, aquilo você vai seguindo uma trajetória, você vai seguindo uma caminhada, você vai seguindo, né? E quando eu vi as pessoas apontando, né, aquela não tem direito a isso, aquela não tem direito àquilo, sabe? Isso não pode acontecer. Eu estava me incluindo naquele meio, sabe? E e eu pensava, nossa, imagine, se eles falassem dessas pessoas, o que dirá de mim? Você entendeu? Foi difícil. Hoje, para falar da sua sexualidade, eu acredito que hoje é mais fácil, né? Mas há uns 20 anos atrás não era tão fácil, não. É complicado. Era complicadíssimo, sabe? Você era limitado a qualquer tipo de situação, de emprego, sabe? A gente enxergava, principalmente na minoria, que os empregos eram o quê? Cabeleireiro, era maquiador, era isso, era aquilo. Nas outras áreas, as pessoas não te enxergavam como profissional, você entendeu? Então eu falava assim, meu Deus, se eu partir para isso, mas aquilo gritava em mim, Alex. Era uma coisa assim que eu cheguei e falei, não, eu não suporto mais, eu tenho que ser o que eu sou, sabe? E aí eu passava os dias, eu ficava engessada, sabe? Eu ficava completamente assim, eu parecia um zumbi, né? Não era eu. A sensação que passa, ô Mirella, eu posso estar errado, mas a sensação que passa é que você estava dando um grito que estava sendo ecoado para dentro, ao invés de ecoar para fora. Mas você se via Exatamente. amordaçada e por isso ninguém ouvia. Amordaçada, sabe? E aí aquilo assim, não, você não pode ser assim. Senão você vai pro inferno. Você não. E aquilo, Alex, isso mexe com o nosso psicológico, mexe com o nosso emocional, né? E eu não tinha pessoas assim, para Te apoiar. me apoiar, estender as mãos para mim, falar, não, vamos, Mirella, vamos caminhar junto. Não tinha, você entendeu? Era limitado em tudo. As únicas pessoas que tinham que andar comigo só eram pessoas da igreja. Entendi. Gente, nada contra a igreja, eu respeito muito a religião de cada um, a fé de cada um, mas era uma questão da minha individualidade que estava em jogo. Você entendeu, Alex? Então aquilo foi assim, eu gritava pra dentro, sabe? Por isso ninguém ouvia. E por isso que ninguém ouvia. E hoje está a Mirella Roy, né? Que as pessoas estão tendo a oportunidade de conhecer. Daí eu comecei a ver as coisas de uma outra forma, você entendeu? E todos aqueles apontamentos que aquelas pessoas, né, sofriam, hoje parece que quem tá nesse meio sou eu. Parece que é eu que hoje estou sendo apontado, entendeu? Entendi. Então, basicamente, foi depois disso que eu me desabrochei, assim, O seu start. deu um start em mim, e aí tô aqui, né? Mas vem cá, o seu processo de transexualidade foi muito bem aceito pelos familiares? Como é que foi esse processo? Porque tem o processo que é pessoal, mas tem o processo familiar também, que não diz respeito a nós, né? Diz respeito às pessoas da nossa família, em formatos de reações. Como é A que minha foi? família nunca foi o problema, Alex. Verdade. Minha família nunca foi o problema. E eu sempre, acredite se quiser, geralmente é dentro de casa, né? Sim, começa, né? Começa. E comigo foi o contrário.
eu tinha a preocupação de agradar Quem tava fora. quem estava fora, você entendeu? E tanto, até dentro da minha família, minha mãe e meu pai falavam, ó, se preocupa de ser você mesma, tá, etc, tal. Então, quanto a isso, eu não tive nenhum problema, sabe? Mas fora de casa, parece que eu tive que colocar minha armadura, você entendeu? Para eu não ser prejudicada, seja em todas as áreas, na área de emprego, nas áreas das oportunidades, entendeu? Entendi. Então, foi a minha transexualidade dentro de casa não foi o problema. Com relação às saúdes públicas para os LGBTs, como é que você vê o que acontece ali, né? Porque a gente vê que é diferente a pessoa que é trans ir para o ginecologista, entendeu? É um constrangimento. Às vezes o ginecologista, não posso te atender, vá ao urologista, né? Mesmo sabendo que a pessoa já tem toda a reforma estrutural do corpo voltado ao órgão genital feminino, né? Como é que você vê isso? Porque eu vejo que é muito difícil hoje uma trans ir para o seu ginecologista. É uma batalha, é uma luta, e que causa constrangimento. Eu acho que tanto para a mulher trans como para o homem trans é muito constrangimento, sabe? Eu acho que mas eu, particularmente, eu, Mirella Roy, eu não tenho essa questão de constrangimento, porque eu foco tanto na questão da saúde, se eu Isso fica em segundo plano. que isso fica em segundo plano. Tanto é que, assim, claro, onde eu trabalho tem plano médico, plano particular, assim, mas quando eu preciso ir no UPA da vida, muitas vezes eu fico meio constrangida mesmo, mas isso é muito, porque eu preciso estar bem, sabe? E aí o que acontece? Essa deficiência da saúde pública, né, que a gente vê, principalmente, não somente, eu não estou falando só por mim também, sabe? Estou Claro. falando pela maioria. Comunidade né? toda, né? E a gente vê assim, sabe, Alex, profissionais completamente despreparados, não tem uma política pública voltada para nós, né? Porque esse constrangimento tão grande que acontece é justamente por causa disso, não tem profissionais, preparo. não tem um preparo. Como você vai lidar com a paciente trans, a mulher trans e o homem trans, como você vai lidar com isso? Não dá pra gente julgar também os profissionais, né? Porque como que a gente julga um profissional que estudou a vida inteira a tratar o homem e a mulher? Ele não estudou para tratar exatamente aquela pessoa transexual, que tem uma formação genitália completamente diferente do que é só homem e mulher. Não dá para julgar, Alex, mas eu acho que nos dias de hoje, né, a gente vê nas regiões metropolitanas de Sorocaba, vai comparar Sorocaba com Itu? Não, não é isso. Mas a política está muito mais além do que Itu. Tá avançada. Está muito mais avançada. E Itu não tem uma ideia, fala assim, não, a minoria precisa sim de. Não é uma questão que você está dando mais, vamos dizer assim, regalias, vamos dizer assim, para nós. Não é isso. Sabe, vamos fazer uma política pública, né, para o grupo LGBT que ia mais, vamos fazer, sabe? Vamos criar um sistema de saúde ou preparar profissionais para isso, sabe? Para atender esses nichos de pessoas, sabe? Infelizmente, por isso que eu falo, sabe? Muitas vezes a sua igualdade, que eu preciso também ter igualdade, não é a mesma que a minha. Sabe? É que é muito complexo. Nós somos iguais de formas diferentes. De formas diferentes. É muito Você tá difícil, entendendo? né? Então é isso, Alex, né? E ou eles não enxergam isso, sabe? Ou não querem. Ou não querem enxergar. Você entendeu? Vamos abordar agora as polêmicas dos meios LGBTQIAPN+, né? Porque nós temos muitas, né? Uma das maiores polêmicas, Mirella, foi a questão da palavra todes, né? Agora criaram essa nova palavra para representar algumas pessoas inseridas nas nossas causas, né? Vamos colocar assim. E eu queria ver o que você acha disso. Você concorda, discorda? Você acha que é mudando a língua portuguesa que a gente vai continuar buscando e conquistando direitos? Como é que você vê isso?
Olha, eu acho que assim, essa palavra todos é uma palavra assim que tanto homem, mulher, é uma coisa assim que igualdade, gente, aquela coisa de que a nossa língua é tão rica, sabe? A nossa língua, a língua portuguesa, ela tem uma, uma linguagem, né? É tão fácil, né? Porque cai na boca do povo brasileiro, você entendeu? Por que não você é, começar a recriar, começar a se reinventar, você entendeu? Né, a gente está avançando, a gente tá evoluindo, sabe? E aí vem pessoas, vem acadêmicos da língua portuguesa, diz que se mexer com isso, na verdade vai gerar uma certa segregação. E pelo que eu pude acompanhar, gente, isso vai trazer, assim, para mim, traz um enriquecimento para o nosso vocabulário, sabe? E aí pessoas, por isso que eu falo, né? São pessoas de uma intelectualidade tão grande, sabe? Acho que isso não vai influenciar em nada, não vai... Gente, pelo amor de Deus, gente, eu acho que tem que ver essa mistura mesmo, né? Se a gente for em outras regiões, ah, mas isso aí não cabe. Se a gente for em outras regiões, que muitas vezes usam palavras que a gente nem conhece, nem sabe. É verdade. Tamanho que é o nosso Brasil, tamanho. E eu acho que quanto mais enriquecimento para a nossa língua portuguesa, eu acho que fica melhor. Traz mais igualdade, eu acho que fica muito mais fácil a comunicação. Não sei o seu ponto de vista, mas assim, eu acho que para mim traz. Entendi. E outra coisa que é muito polêmica, né? É quase uma lenda no meio LGBT, que é o famoso e conhecido kit gay, né? Que nada mais era que uma cartilha que explicaria algumas diversidades sexuais para adolescentes que erroneamente na mídia foi noticiado que seria voltado às crianças, né? Você imagina você levar isso para uma creche, um kit gay? Isso não existe. Isso foi uma fake news plantada, usada contra os LGBTs, quando na verdade o projeto de lei seria para adolescentes. Porque é muito complicado. Eu vejo uma situação assim, como um LGBT na adolescência busca entendimento da sexualidade que ele vai praticar. Porque hoje em dia nós vemos que alguns adolescentes entre 13 e 14 anos já são pais, mães e já estão tendo relações sexuais completamente erradas. Então eles precisam de um começo de educação sexual. Mas aí a gente se limita a ensinar sexualmente meninos e meninas. E aquela pessoa que é um LGBT? Como é que você ensina? Como é que você orienta? Como é que você orienta o LGBT a não contrair uma DST? Então eu acho que o kit gay seria uma resolução disso. Seria o resolvimento do problema, o X da questão, entendeu? Que foi usado de uma forma muito errada e que de alguma forma isso caiu no gosto popular e todo mundo disse que o kit gay era para crianças, quando na verdade eram para adolescentes que precisam de ajuda sexual. Muito mais hoje ainda do que no passado. Sua opinião sobre? Então, Alex, eu não sei se você sabe que no período escolar, a partir do quarto ano, antigamente a gente falava quarta série. Sim. Aquela criança, claro, ela passando, né? Ela efetuando as suas etapas de séries certinho, sem repetir um ano. Então, uma criança que está na quarta série é o quê? De 8 a 9 anos, Isso. por aí. Ela já começa a estudar o corpo humano. E eu lembro que na época fui muito questionado, como pode dar esse tipo de aula, de ensinamento, sabe? Enfim. E aí o que acontece? A justiça entendeu que realmente não tinha nenhum tipo Necessidade. de necessidade de eles se manifestar dessa forma, você entendeu? Porque faz parte do processo educacional da criança, né, do desenvolvimento, do aprendizado da criança e, gradativamente, quando a criança já vai entrando na pré-adolescência com
13, 14 anos, entendeu? A criança já vai tendo, pelo menos, não seria maturidade, um entendimento, sabe, de entender sobre algumas questões sexuais. Quando surgiu essa nova, o assunto do momento daquela época, que era o kit gay, eu fiquei abismada, sabe? Que isso pode distorcer e crianças pode, você entendeu? Porque a justificativa deles, a pauta deles é sempre a mesma coisa, é ensinar crianças. Tá aí o governo anteriormente que Acharam nós que iam induzir as crianças a serem homossexuais. exatamente, achando que o grupo LGBTQIA+, ia induzir, ia ensinar, ia... Você tá entendendo? A gente tá falando de crianças, Subverter sabe? a criança. Subverter a criança, é chocante isso. E para quem não tem um entendimento com isso, sabe? Vai falar, não, realmente é verdade. Realmente isso aí, isso não se faz, que não sei o quê, sabe? Por isso que a gente precisa sempre estar buscando informação, entendimento, sabe? Para não deturpar esse tipo de coisa. A polêmica do momento, né? Sabemos que Madonna sempre foi uma explosão dentro e fora do palco e que recentemente teve uma passagem meteórica pelo Brasil e que é uma das pessoas que mais lutaram pelas causas LGBTs também, dentro e fora dos palcos, né? Tanto que ela enalteceu muito bem as causas em cima do palco, levando Pablo Vittar e Anitta e pondo suas drag queens para abrirem seus shows e tudo mais. Foi um espetáculo à parte, né? Mas foi muito criticado, né, o show da Madonna. Como que você viu tudo isso? Porque o show dela esteve muito atrelado à homossexualidade e à religião. Olha, Alex, você citou uma pauta muito importante, assim, porque as pessoas muitas vezes podem falar assim, música é sempre música. Sim, música é sempre música. Como filmes é sempre filmes. Como você vai assistir um determinado filme nos programas, até mesmo de streaming, vai estar escrito a classificação. É proibido para menores de 12 a 18, enfim. Chegaram também, né, muitas vezes me perguntaram o que eu achei da vinda da Madonna aqui no Brasil. Se essas pessoas que criticaram, que apontaram, que julgaram, falando que é uma porca vergonha, de safadeza, sabe? De como pode apresentar, e envolveu até religião, né? A questão de satanismo e tudo mais. E o que você achou, Mirella? Falei, gente, ela é uma. Não é à toa que ela tem esse reconhecimento, Uma artista, né? sabe? Se tá encorpando, se espalhando que ela é tudo isso, por que aquelas pessoas levaram os seus filhos então? Sabe? Fomos passear em família, que não sei o quê. A gente achou que com o passar do tempo, talvez ela ia mudar a musicalidade dela e etc tal, que não sei o que, que não sei o que. Madonna é sempre Madonna, gente. Sabe? Ela vai colocar as emoções dela na música, naquilo que ela vive, Ela acredita. que ela acredita, sabe? Se você está envergonhado de levar os seus filhos, sabe? Se as outras pessoas estão envergonhadas de assistir, que foi assim, até apresentado por meios de comunicação, você entendeu? Dentro e fora do país, sabe? E vocês viram envergonhar aquilo, não assiste. Muitas vezes ninguém gosta do seu programa. Se aquilo não te agrada, Muda de canal. muda de canal. Você entendeu? Então as pessoas elas começam a entrar sabe, num parafuso, Alex do céu. É surreal. É surreal, essa é a palavra. Mirella, conta pra mim o que é que você imagina para nossa sociedade em geral, para o bem comum do nosso mundo daqui para frente. Qual é a sua visão de mundo perfeito para que todos nós possamos viver em paz e harmonia? Olha, Alex, falar que a gente vai viver
a gente pode até sonhar sim, sabe, para um mundo perfeito, mas não existe mundo perfeito, né? As imperfeições, desde quando o mundo é mundo, sempre teve isso e não vai mudar. Mas eu acredito assim que a gente precisa avançar muito mais, sabe? Primeiramente, nós no Brasil que precisa arrumar a casa, você entendeu? Não adianta eu querer ver o mundo, mas ver o meu país também completamente é, separado, sabe assim, Desunido. desunido. E então é colocar primeiro a casa em ordem, o Brasil em ordem, né? Bom é saber que não existe mais isso, todo mundo se respeita. E aí o que acontece? E depois quando a gente vai, consequentemente a gente, porque você vai ficando conhecido, as pautas vão ficando importantes, entendeu? E isso muda assim, não somente uma nação, muda outros países também, sabe? Então eu acredito assim que haja uma aceitação, né, melhor do outro, você entendeu? Porque é tão difícil, Alex, quando você não é aceito, né? Eu não gosto do jeito do Alex, eu não gosto da, da forma que ele fala, do jeito que ele fala, você entendeu? Então o meu mundo melhor, você entendeu? Que haja essa aceitação, né? Essa entrega, na verdade, você entendeu? Então eu sou muito com isso, você entendeu? Claro, com o pé no chão, né? O mundo sempre vai ser um mundo imperfeito, né, com as suas, né, a sua opinião A, a sua opinião B, você entendeu? Mas que haja uma aceitação de respeito, você entendeu? É mais isso. Perfeito. Uma ideia de mundo. Bom, sua ideia de mundo perfeito é uma aceitação do É uma próximo. aceitação do próximo. Maravilha. Só isso. Perfeito. E é assim que a gente está chegando aqui ao final da entrevista. Eu quero agradecer a sua presença. Foi muito rico, foi muito legal debater tudo isso com você, né? Uma pessoa que todos os dias está disposta a trazer o melhor para o outro. Eu acho isso eu acho louvável a atitude de você ter a intenção de poder fazer o bem ao próximo. Porque só de ter a intenção hoje no mundo que nós vivemos já é algo assim nobre, é o que eu posso dizer. Sim. Então continue seu trabalho, seus projetos, tá bom? Que daqui pra frente seu jardim floresça. É só o que eu tenho a desejar pra você, tá bom? Bom, pessoal, é assim que nós chegamos aqui ao final da entrevista com a Mirella Roy, uma grande ativista da cidade de Itu, lutando pelos direitos humanos no geral, tá bom? Nós vamos ficando por aqui, mas antes eu peço que você não se esqueça de se inscrever aqui no canal, curtir, comentar e compartilhar, que é tudo muito importante para o nosso crescimento. Um beijo para você e até a próxima. Tchau, gente!